Oi, pessoal! Vamos fazer mais uma gravação de um podcast, um episódio maravilhoso. E o que a gente vai falar de um assunto intrigante, um assunto que eu quis trazer para cá para debater com bastante profundidade. Essa é a finalidade do podcast, porque eu tive um vídeo que foi muito visto, acessado por vocês. Justamente pelo fato desse assunto ser intrigante, esse assunto ser envolvido de mitos, de verdades, e também traz medo para as pessoas. Então a gente vai falar sobre câncer. Além disso, eu consegui trazer, e é uma honra para mim, trazer uma pessoa que é uma referência no assunto, não só aqui na nossa cidade, mas também no nosso estado. É uma médica que é um orgulho para mim, é uma inspiração para mim como pessoa, porque nós sabemos que as mulheres, não defendendo bandeiras, mas têm uma trajetória um pouco mais difícil. E eu acompanhei a trajetória dela por alguns anos aqui nessa cidade. Ela passou por algumas coisas e saiu lindamente disso tudo, e faz uma medicina que eu me orgulho, atende os pacientes lindamente, com louvor, tanto técnico quanto do ponto de vista pessoal, que é a doutora Alice. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Eu fico emocionada com a sua apresentação. As coisas acontecem, eu acho, naturalmente. Eu estou com 45 anos de formado, e nesse período deu para a gente ver como as coisas mudaram com o câncer. Mudaram muito. E eu vejo às vezes os pacientes desesperados com essa história: estou com câncer, e agora? E o que vai ser de mim? E a gente consegue hoje colocar essa doença como uma doença crônica. Como é um diabetes, alguém vai parar de tratar diabetes um dia na vida? Não. Não. Alguém vai ter só um infarto na vida? Não. Então precisa que as pessoas coloquem as doenças, cada uma no seu lugar. E o câncer hoje tem um lugar, e com as coisas novas que a gente está descobrindo, isso está maravilhoso. Não, lá, e a gente vai falar disso então, tudo. Vamos falar. O que as pessoas precisam saber? Que as nossas células envelhecem, ou não envelhecem, e se transformam. Então, quando elas se transformam, elas param de morrer. A gente nasce, cresce e morre. Um tumor, para se formar, as células esquecem de morrer e continuam crescendo. Então é nisso que a gente tem que interferir como oncologista. Perfeito. E aí, até aproveitando essa deixa que você falou, então a gente pode dizer sim, que um dos principais fatores para que se tenha o câncer é o envelhecimento? Um deles, sim. A gente tem crianças que têm câncer, sarcomas e leucemias, linfomas, etc. Mas uma das causas de nós adultos é o envelhecimento. É o envelhecimento, perfeito. O envelhecimento faz parte disso. E a gente já pode começar com uma pergunta, que é uma pergunta, a gente estava até conversando aqui antes de ligarem as câmeras, falando o quanto que o paciente busca essa informação na internet, e por isso que eu acho que o nosso vídeo vai ser muito visto, e deixa de perguntar muitas vezes para o médico que está na frente, como a doutora Alice, ou às vezes eu que trabalho com câncer de mama, por medo às vezes de escutar a resposta. Não é verdade? Por exemplo, eu sinto que poucos pacientes, por exemplo, têm coragem de perguntar se o câncer tem cura, né? O câncer tem cura, doutora Alice? Tem. Muitos deles têm cura. Como eu disse, como qualquer outra doença, com exceção do diabetes, muitos deles têm cura. E a cura você consegue justamente quando você detecta a doença no início dela. É muito importante se lembrar e fazer exames de rotina, ter um médico que te conheça. Olha, eu vim aqui o ano passado, não tinha isso, agora eu tenho, o que eu vou fazer? E ele orienta. Você vai ao otorrino, você vai ao pneumologista, ele te orienta para que você faça um diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, óbvio, é muito mais fácil você conseguir cura. Exatamente. Mas tem cura, sim. Tem cura, e muitas vezes o paciente consegue ter um segundo, um terceiro câncer ao longo da vida. E cura os 3. Quer dizer, a gente tem casos assim. Eu, com meu tempo de estrada, eu tenho pacientes que tiveram 2 até 3 tumores diferentes, e todos eles tratáveis. E eu falo, talvez eu sou mais nichada, porque eu trabalho mais com mulheres com câncer de mama do que a doutora Alice, que trabalha holisticamente com essa doença, mas eu vejo muito mais sucesso terapêutico do que dificuldade na resposta do tratamento da doença. Então eu passo muito essa vibração, né, de ajuda e de que vamos lutar para que isso aconteça, para que o tratamento seja o melhor possível e que a gente tenha bons resultados.
Agora, a gente falando nessa questão da cura, existe então, às vezes, eu costumo dizer que é um desserviço para a humanidade, algumas pessoas dizendo que os exames de rotina não devem ser realizados, que eles são incumbidos de radiações que são ruins, enfim, isso já é estudado. E realmente não existe possibilidade disso acontecer. O ganho de você fazer um diagnóstico precoce de uma doença é muito maior do que eventualmente riscos que você possa correr, né? Então, a principal coisa é você fazer os seus exames e não deixar passar dentro do planejamento terapêutico que o médico passou, seja para o câncer de intestino, câncer de mama, enfim, qualquer tipo de diagnóstico que a gente queira fechar, né? Claro. A relação médico-paciente é uma relação de confiança. Uhum. É muito importante que você confie no médico que está conduzindo você. Quando você vai ter exames desnecessários, quando o paciente vai de porta em porta, ele vai num médico querendo que o médico peça uma mamografia, vamos no nosso limite aqui. Aí o médico explica, olha, você não tem 30 anos ou 25 anos, não é necessário uma mamografia agora, vamos fazer um ultrassom. Ela vai num outro, até que alguém peça uma mamografia. Então isso sim é ruim. Quer dizer, ela tem que entender, criar uma confiança com o médico que está vendo. Se não tem confiança, troca. Não é possível você ficar numa relação como essa, de médico-paciente, como é marido e mulher, se você não tiver confiança um no outro. Exatamente. Aí você vai bater cabeça em um monte de lugar, isso é ruim. Exatamente. Aí vai para a internet, aí vai para a vizinha, aí vai para a tia, para a prima, para não sei quem, isso vira um bolo que a pessoa fica perdida no meio de tudo aquilo. Tem que achar alguém que puxa ela dali, sente do lado e fala, olha, o problema é esse, você vai fazer esse exame agora, daqui 6 meses outro, daqui 1 ano outro, conforme a necessidade. Né? E você sabe que a hora que elas têm esse medo, principalmente da mamografia, dessa história da radiação, a hora que eu explico a porcentagem de diagnóstico que a mamografia faz, e se ela não fizer o exame, o quanto que ela perde, né? 30%, por exemplo, dos casos de câncer de mama são vistos através da mamografia, que são vistos através das microcalcificações. Quando ela começa a ter essa noção, ela já cai por terra todo esse mito que acaba trazendo, né? E esse medo, né? Esse medo da não cura, né? Como a gente falou, dele ser incurável, eu atrelo muito a essa história da geração anterior, de realmente não se ter muita coisa, né? Os diagnósticos serem tardios, porque a gente não tinha exames como a gente tem, e os tratamentos também, né? Como que foi nesses 45 anos, a paciente que entrava no seu consultório lá atrás, e hoje em dia, você também consegue passar? Você sabe, eu vou falar uma coisa que acho que você não lembra disso. Antigamente, até hoje, qual que é o lema do câncer? Eu tenho que criar defesas, meu organismo tem que criar defesas contra essas células que estão me matando, estão me destruindo. Agredindo. O que eu tenho que fazer? Antigamente, além da mastectomia radical horrorosa, que tirava até a pele, tirava até o músculo intercostal, a gente escarificava o braço e fazia BCG para tratar câncer de mama. Porque o BCG ia estimular a imunidade da paciente a lutar contra o câncer. Olha que coisa arcaica, mas se fazia isso. Eu peguei muitas pacientes, todas cheias de cicatrizes, porque elas faziam BCG para estimular a imunidade. Hoje você faz um tratamento imunoterápico e a paciente sai do consultório, vai para o shopping, vai para algum lugar. É totalmente diferente. E o princípio é o mesmo. Então você tem hoje, falando de coisas novas de câncer, tem a quimioterapia. A quimioterapia é clássica. Eu tenho uma célula que cresce sem controle, eu vou bater nela, não tem outro jeito. Então eu vou criar uma medicação que vá agredir células que crescem sem controle. Aí vem, por que cai o cabelo? Porque o cabelo cresce sem controle. O remédio não enxerga. Ele entra para dentro, o que está crescendo sem controle, ele dá pancada. Então cai o cabelo, a unha fica mais fraca, dá um pouco de enjoo porque as células do estômago e do esôfago sofrem a ação do medicamento. Então vem todo esse pacote, né, vem junto. E hoje tem a imunoterapia, e eu costumo dizer para os pacientes que a diferença de quimioterapia para imunoterapia a quimioterapia, você tem um bandido dentro de casa, você metralha a casa inteira para pegar o bandido, você quebra a janela, a porta, etc., que depois você tem que consertar. A imuno é um sniper. Ela vem e procura por trás da porta, debaixo da cama, onde que ele está, e pá, e atira.
e atira. Então, nessa hora, óbvio que a destruição, entre aspas, é muito menor. É santo? Não. Tudo é droga. Eu falo isso para os pacientes, tudo é droga. A imunoterapia também tem efeitos colaterais muito desagradáveis e alguns que impedem a continuidade do tratamento. Mas preço, né? E possibilidade de enfrentar a doença com as drogas novas que tem. Então, eu acho que a gente tem que tentar tudo sempre. Sempre. E essa evolução eu também costumo ver. Quando eu me formei, eu tinha os meus chefes, né, que falavam muito até de desarticulação do braço. Olha isso, para tratar um câncer de mama, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê cirurgias menores, né, com o mesmo resultado, a mesma sobrevida livre de doença, o mesmo tempo sem ter doença voltando, ou até a cura. Então, graças a Deus, né, além da gente ter cirurgias menores com resultados maravilhosos, a gente também tem esse tratamento com células-alvo, né, que vão diretamente no foco, que a gente tenha os ADCs, né, é um cavalo de Troia. Você pega uma substância, coloca a molécula que vai agredir o câncer naquela substância, injeta. Ela vai lá onde está o tumor e abre. Isso é interessantíssimo. Ela abre e quando ela abre, de uma célula ela passa para outra, para outra, para outra. Efeitos colaterais menores, respostas melhores. Você não perde a doença, a ação do medicamento com ele passando pelo corpo todo. Ele vai onde ele tem que ir, solta lá os soldados dele. Isso é fantástico. Incrível. E o papel do paciente, assim, você acha que o paciente, além dessa história de fazer os exames, né, rotineiramente, não deixar passar da época certinha para fazermos diagnóstico precoce, e você acha que tem mais alguma coisa que a gente pode indicar para que se evite essa mutação, essa transformação desse gene, né? Ou seja, a gente sabe hoje que a epigenética, né, as suas escolhas são fatores que interferem muito para a história do câncer, né? Então, o tipo de estilo de vida, o fato do que você come, os seus hábitos, né? Se você bebe ou não a bebida alcoólica, se você ingere ou não bebida alcoólica, se você fuma, se você faz ou não prática de atividade física, o seu índice de estresse, né? O quanto que você se relaciona com os problemas do mundo. E tudo isso faz parte. Existe algum conselho que você possa dar para que eles, de fato, possam fazer o papel deles dentro dessa luta? Eu acho que é moderação, equilíbrio. Até amor demais faz mal. Até amor demais faz mal. Então, se você bebe indiscriminadamente, fumar é absolutamente proibido, não tem equilíbrio. Entra vape com cigarro, também, tá, gente? Entra vape, hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo jovens com vape nesses locais, me dá uma tristeza, que eu falo, meu Deus, o que essa criança está fazendo? Então, cigarro não pode de forma alguma, e cigarro não é só mama, é pâncreas, é estômago, é bexiga, mama além disso, pulmão, né? Então, o cigarro é totalmente proibido. Agora, uma bebida alcoólica com moderação, você conversando com os amigos, não há nenhum problema. Eu acho que as pessoas têm que moderar tudo que elas fazem. Então tá, eu vou comer um pouquinho mais agora, vou um pouco mais na ginástica depois, vou fazer um outro exercício. Manter o corpo bom, não é para ficar gordo, não é para ficar magro, é para ficar normal. E tentar ter uma vida saudável, satisfeita, porque também vai ser muito ruim se você ficar lá o dia inteiro contando o que você está comendo, o que você está medindo. E em relação à genética, aí sim é um ponto interessante. Há algum tempo atrás, quando se começou a descobrir os genes do câncer, ficou assim, tá, ok, minha mãe teve câncer, minha tia teve câncer, eu tenho o gene, o que eu vou fazer? Não tinha um norte para essas pessoas, hoje tem. Então, quando você tem uma história familiar de câncer, obrigatoriamente você tem que passar por um geneticista. Porque o cara vai achar lá uma síndrome de Li-Fraumeni, ele vai achar algumas síndromes que podem desencadear. O que eu vou fazer? Ah, tá. Então, eu sou candidata a um câncer de mama e um câncer de ovário pelo BRCA1 e 2. O que eu vou fazer? Já tive meus filhos, já estou com 40 anos, eu tiro as 2 mamas e os 2 ovários, por que não? Qual é o problema? O que eu vou fazer com isso? Esperar ter câncer? Então, se eu já tive a minha vida sexual ativa, já tive meus filhos, não quero mais nada, tenho uma carga genética para ter doença, por que eu vou esperar doença? Então, você faz uma mastectomia com reconstrução, beleza, hoje está maravilhoso isso, tira os 2 ovários, repõe seu hormônio se você quiser ou não, e vida que segue. E aproveitando esse link, doutora Alice, é muito legal falar, porque eu vejo muito essa confusão ainda no consultório. 80% dos casos de câncer de mama do mundo são de mulheres que não têm história familiar, né? Então, ou seja, a epigenética, as escolhas que você faz fundamentando.
5 a 10% são esses hereditários, que são genes mutados, que são transmitidos de geração para geração, e mais ou menos 20% são daquelas pessoas que têm distorções enzimáticas que podem mudar o gene, né? Que a gente fala genético daquela pessoa, não é hereditário, não foi transmitido. Então, a maioria dos cânceres envolvidos, principalmente na história de mama, são de pessoas que não têm história familiar. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês, porque vocês trazem muito esse medo do câncer hereditário, e com razão, claro, porque normalmente são cânceres mais agressivos e que precisam de um cuidado maior, mas que não está envolvido na maioria das pessoas, das mulheres do nosso país e do mundo, né? E eu vou fazer uma pergunta difícil, e eu acho que é difícil, eu vou te falar por quê. Porque pessoa que sabe muito do assunto, fazer pergunta simples é difícil da gente responder. Mas eu vou falar. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a realidade hoje do câncer de mama? Se você pudesse dar um conselho. Olha que pergunta difícil. Câncer. Não só de mama, câncer. O que eu gostaria que elas soubessem? Uhum. Sim, que sempre tem solução para qualquer situação. Veja, câncer não é castigo de Deus. A criança tem câncer e não fez nada para Deus. Ela nasce com câncer. Cachorro, gato tem câncer e não fez nada para Deus. Planta, samambaia tem câncer, não fez nada para Deus. Então isso é um envelhecimento nosso. Deus nesse momento nos ajuda. Vida eterna, ninguém vai dar para ninguém. Quer dizer, o seu tempo de morrer vai ser o dia que tiver determinado. Isso eu já aprendi e ensino para todo mundo. O seu dia está determinado. Não precisa pensar na morte, ela virá. Uhum. Agora, como a sua vida vai ser até que a morte chegue, isso é livre-arbítrio. Uhum. Isso você escolhe. Uhum. Então, se você quiser que a sua vida seja boa, você tem que fazer com que todas as coisas que aconteçam sejam ladeadas, não é descabelar agora, porque isso... Vamos fazer o tratamento conforme eles existem, conforme eles estão ali. E hoje tem coisa muito nova, muito legal, que a gente acabou de comentar, das imunos e tal. Então não é necessário você se abater, óbvio, qualquer coisa que venha pra gente. Tô com uma apendicite, que droga, vou ter que operar. Tô com uma úlcera, que droga, tô com tumor de mama, ok? Vamos ver o que a gente vai fazer com isso, vamos pra frente. Tem mil maneiras de ajudar. Né? Eu fiz uma pesquisa assim, Google, né? Sem nível de evidências, mas Google, quais são as frases que as pessoas, perguntei assim para a inteligência artificial, quais são as frases que as pessoas mais digitam relacionado a câncer, aos seus temores ou mitos? Tem e aí cura. Eu vou colocar aqui, a primeira delas é essa. Tem cura? Câncer é uma sentença de morte. Absolutamente não. Não. Absolutamente não. Escreve o não bem grande, Fer, na edição. Não. A segunda coisa, a única causa do câncer é genética. Também não, pelo contrário. É a pior causa de câncer é cigarro. É cigarro, ponto. Falamos do envelhecimento, né? Terceira coisa, se você não tem história familiar, não precisa se preocupar com câncer. Não, precisa. Precisa, porque a história familiar, como a gente disse, na genética é 5%, 10% dos casos, 90% não tem a ver com genética. Exatamente. Tem a ver com tudo que acontece e com as suas células que resolvem parar radiações, né? Sol, exposição à luz solar, enfim, aonde você trabalha, agentes químicos, né? É muita coisa. Quarta coisa, todos os cânceres são dolorosos. Não, também, pelo contrário. São silenciosos. Vide câncer de mama, absolutamente silencioso. Quando a pessoa fala, tô com dor na mama, fala, ok, toma um analgésico, não vai acontecer nada aí. Mas quando ela fala, tô com um nódulo aqui, que não dói, que não incomoda, mas eu tô sentindo, aí as orelhas levantam assim, oi, vem pra cá. Outra coisa, quimioterapia só é usada em estágios avançados do câncer. Imagina, não. Preventivos, adjuvantes. O que é adjuvância? Que às vezes as pessoas falam, o que é isso? O que é adjuvância? O tumor é retirado com uma margem lá, X, e a gente não sabe se tem alguma célula circulando ou não. Então, conforme a gravidade daquele tumor, que a gente já conhece pela história natural dele, você faz um tratamento buscando aquilo que você não vê. Então eu tirei o tumor da mama, o que eu vou fazer? 6 ciclos de quimioterapia, com intervalo de 21 dias entre um e outro, buscando o que eu não estou enxergando. Isso vai acabar com tudo? Não sei, é o tempo que vai dizer. Quer dizer, eu costumo dizer para os pacientes que eles casam comigo, pode até divorciar, mas vai ter que arrumar outro oncologista. Então tem que casar comigo e viver comigo, porque a hora que ele ligar para mim e falar, minha unha encravou, vem para cá, porque a gente já sabe o que está acontecendo. Ou então ele fala assim, tô com um nódulo na orelha, vai embora, vai passear, que não é nada. Então essas coisas a gente tem que ver e convencer os pacientes de que o tratamento existe e não é
assim, fatal, quer dizer, se eu tratar, eu vou morrer, se eu não tratar, eu vou morrer. Não é assim, não é assim. Aproveitando esse link, a próxima, essa é fantástica. Tratamentos alternativos curam o câncer. Ai, que horror. Ai, meu Deus, gente. Ai, Karen, por que você fez essa pergunta horrorosa? Olha, eles são pagos como alternativos. Pelo amor de Deus, não façam isso. A gente tem leva... uma coisa que a gente pede para que vocês não usem só questões alternativas, é o câncer. O que eu costumo falar, quer dizer, para esse medicamento que chegou, eu falo para o paciente com tratamento alternativo, esse medicamento que está entrando pelo sua veia agora foi fruto de 10 anos de estudo, com um braço fazendo, com outro braço não fazendo, mulheres, 4.000 mulheres, 5.000 mulheres em câncer de mama, um braço tomando remédio 100 miligramas, outro tomando 50, para você chegar naquele ponto dele curar você. Agora alguém chega para você e fala assim, olha, essa florzinha aqui, se você botar na água, ela cura câncer. Não. Cara, dá uma tristeza. Dá. Uma tristeza. Dá, e a vida. Eu fico triste, né, quando eu vejo isso. Aproveitando, você já teve paciente que se recusou a tratar? Já muitos. Eles vão para fosfetanolamina e tal, e voltam, né? Depois de uma situação mais desagradável. Às vezes com um estadiamento maior, né? Assim, fora de controle na maioria das vezes. Então tem, mas é escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer fazer na sua vida. O que você colher, você vai plantar. Pronto. O que você plantar, você vai colher. Sim. Essa, falei invertido. Mas se você plantar batata, você colhe batata. Então não tem jeito. Então se você plantar um negócio que sabidamente não traz nenhum benefício, vai colher lá na frente o que não traz benefício. Não tem jeito. Essa última, uma vez diagnosticado, você sempre vai estar em tratamento? Não. Em acompanhamento, talvez, né? Porque é uma pessoa que é o que eu falei, casa com oncologista. Então, o que a gente tem determinado pelos estudos e tudo mais? Você termina um tratamento de uma doença importante, a cada 3 meses você faz exames. Depois, cada 6 meses. Depois, cada ano. Depois eu vou na sua casa comer um churrasco e eu vejo se você está bem ou não. É coisa... Conforme o tipo da doença, a gente sabe que ele está livre daquilo, ele pode ter outro no futuro, mas aquele já acabou, entendeu? E isso você vai fazendo exames porque aquela história da adjuvância, de repente sobrou uma celulinha lá e daqui 6 meses ela tem 1 centímetro, eu vou ver, antes que ela tenha 1 quilo. Né? Então a ideia do segmento é essa, a gente dá alta sim para paciente, mas sempre com aquela história, olha, acabou os seus exames de cada 3 ou de cada 6 meses, mais uma vez por ano, vem para cá, vamos dar uma olhada em tudo, vamos ver se não tem nada novo, por causa dessa história, que eu tive 1, não vou ter mais nenhum, não. E hoje a gente fala muito, naturalista, dessa história da individualização, né, desse atendimento, de você trazer às vezes esses testes, entendendo o metabolismo da pessoa, não só o teste genéticos para pegar esses agentes mutados, mas também testes de conversões enzimáticas. E você acha que essas terapias personalizadas, elas estão mudando o cenário mesmo da oncologia? Muito. E cada vez mais se personaliza. Às vezes o tratamento que eu faço para a mãe não é o mesmo tratamento que eu faço para a filha, porque a filha não é a mãe, a filha tem gene do pai. Você está entendendo? Então, eu tenho que individualizar cada tratamento, sim. Tipo da doença, tipo da célula, mutação genética, que hoje a gente faz oncofoco, oncotype DX. Quer dizer, tem uma série de exames, de repente você vai descobrir que eu consigo tratar um câncer de mama daquela paciente com um medicamento que eu uso para cólon. Porque os genes que ela tem vão me dizer que ela vai responder aquele tratamento. Então, isso individualizou totalmente o câncer hoje. E é uma coisa interessante, você falou, para a gente também não fazer essas pesquisas em internet, né? E porque você entende o quanto que o primor, e até para nós médicos entender essas individualidades não é fácil, a gente discute conjunta médica muitas vezes, né? Tratamos o câncer sempre com muitos médicos, então entra na jogada o radioterapeuta, o oncologista clínico, que é o quimioterapeuta, o médico que está te operando, e às vezes para nós também fica difícil entender essa individualidade. Então não adianta fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, que vocês sempre
fazem, o câncer é receptor estrogênio positivo, então ele responde a estrogênio. Não é tão simples assim, né? A gente queria que fosse, mas não é só isso que quer dizer, né? Converse com o seu médico, não tenha medo de fazer suas perguntas, que eu percebo muito isso, você também não percebe? Elas com medo, e às vezes isso também é um ponto que eu acho interessante da gente falar. Eu trago muito isso no consultório quando eu trato pacientes com câncer. De cara você fala tudo o que ela precisa saber ou você espera o tempo dela para digerir essas informações e ela trazer a pergunta para você? O tempo dela. No primeiro momento. E às vezes ela não quer saber, né? E a gente tem que respeitar. Isso é opção. Exatamente. Isso é opção. Eu tenho pacientes que falam assim para mim: manda que eu obedeço. Não quero saber por quê. Por quê? Não quero saber por quê. Manda que eu obedeço. Não quero saber prognóstico. A outra vira e fala assim, por que o remédio é cor-de-rosa e tinha que ser azul? Por que o azul agora era cor-de-rosa ontem? Ah, meu Deus do céu. Você sai explicando. E mais do que nunca você tem que individualizar e passar para ele o que ele quer saber. E às vezes ele leva a representante, né? Fala assim, conta pro meu filho o que você está achando. E isso eu não faço. Você fala, eu quero falar com você. Com o seu filho eu vou falar qualquer outra coisa de suporte e tudo mais, se estiver junto também. Mas eu não sei como ele vai transmitir o que eu falei para ele depois para você. Então a conversa é aqui, papo reto. Quer ouvir, eu conto, não quer ouvir, não tem problema nenhum, não conto, tá tudo certo. A maioria quer ouvir. A maioria quase absoluta quer ouvir. E eu acho que a gente estava conversando, é uma fase de tamanha vulnerabilidade, então essa delicadeza do médico, e eu costumo falar assim, para nós assim, né? O bom médico, na minha concepção, uma das características do bom médico é aquele médico que te tranquiliza até mesmo numa situação gravíssima, né? Porque às vezes a gente pega muitos médicos e que deixam a paciente extremamente preocupada com coisas muito pequenas, uma discreta alteração às vezes no ultrassom. E eu falo que cruel isso, né? Como a gente tranquiliza sempre ela, tentando dar o melhor de segurança numa situação difícil que ela vai enfrentar, e o contrário também, tranquilizar quando não é nada sério, não é? Não acho que isso é o papel fundamental. Essas preocupações são mais nossas. Quando você trazer pra gente, exatamente. Quando você vê um negocinho a mais ali, você fala, oi, sinal amarelo aqui. Então, olha, tudo bem, tá tudo certinho aqui, vamos, né? Daqui 3 meses, vamos repetir esse exame aqui, porque eu não gostei muito desse negócio. E a gente vai conversando, vai individualizando cada um conforme o que eu sei. Eu conheço meus pacientes, eu sei também. Eu sei aquele com quem eu tenho que falar, que nem eu estou falando com uma criança, e eu sei aquele que eu tenho que dar pancada. O negócio é assim que funciona. Para aqui, vai lá, não sei o que, eu brigo com a mulher, brigo com o filho, brigo com todo mundo, vamos conversando, mas nunca você pode deixar que o paciente não sinta que você está junto com ele. Às vezes a gente não dorme por causa de um paciente, ele nem está sabendo que você não está dormindo por causa dele, entendeu? Você fala, meu Deus, esse negócio agora não vai dar certo. Você viu, Rafa, por que eu perco o cabelo? Por causa disso. É bem assim mesmo. Por causa disso, a gente sente tanta preocupação com eles. Agora, por que eu vou passar uma preocupação que eu ainda não tenho certeza para ele? Não tem sentido. Não tem sentido. Isso é minha parte. Essa eu que tenho que fazer. Meus pacientes todos têm meu celular pessoal, podem me ligar, mandar mensagem. Eu só não gosto de mensagem de voz, porque eles fazem podcast. Tá, 3 horas. Eu não sei no fim o que ele estava falando. Então eu peço sempre assim, não, podcast, manda papo reto aqui comigo. Então todos eles têm. Então, vou viajar para não sei aonde. Levo Novalgina? Aquele negócio. Leva Novalgina. Então, esse contato é importantíssimo. E aproveitando esse link, né? Com certeza você teve pacientes que tiveram respostas que foram muito surpreendentes, fora da curva que a medicina traria, que você não esperaria. Ou seja, aquela coisa que você fala, não, isso aqui não vai ter cura, já estamos no estadiamento avançado e a pessoa está ótima, linda, maravilhosa há 30 anos. E já vou aproveitar uma outra história para ver se você resgata. Pacientes que tiveram situações difíceis para você como médico, porque eu sei que todo paciente que faleceu por essa doença é um paciente difícil para a gente, mas que te tocou. Assim, emocionalmente, você fala? Emocionalmente, Assim, tem muitos, né? Conta essas histórias pra gente. Uma bem icônica mesmo, eu tenho um paciente agora ainda em tratamento, que ele veio jovem, um tumor de pulmão, metastático para fígado, osso, pulmão todo retalhado, osso, fígado, eu tive que internar esse menino para começar o tratamento para ele, e aí entra a imunoterapia.
Aí ele começou o primeiro tratamento no hospital, porque ele não tinha condição clínica de estar fora do hospital, e hoje ele tem um PET normal, tem 6 anos. 6 anos. Acabou de fazer o último PET agora, cada vez que ver o PET dele, eu envelheço 10 anos. Eu vou olhar, meu Deus, esse PET. Tudo normal. Tudo normal. Então, esse cara... Isso é uma verdade. Cada vez fantástico. Que a gente follow-up, que a gente chama de follow-up, esse acompanhamento pós-câncer, a cada 6 meses, a Sabrina está aqui que pede os follow-ups, que a paciente chega com a ressonância de mamas ou com mamografia normal. Gente, como a gente agradece. Muda tudo. Junto com vocês, né? Muda tudo. E tem outros que você faz um tratamento adjuvante, ponta, cara, olha, tá tudo certo agora, volta daqui 6 meses, não sei o quê, em 3 ele tá de volta, game over, né? Com lesões para todo lado, com outro tipo de comportamento. Então a gente tem isso sim, tem. E emocionalmente eu me envolvo com quase todo. Mas você precisa ficar impermeável. É importante que bate e escorre. 40 anos trabalhando não bate e escorre, porque se você for absorver todos, não tem jeito. Eu absorvo naquele momento que eu estou junto com eles, que dó, que chato, que bom, que ótimo, e next, né? Próximo, vamos pra frente, por isso você fica enlouquecido. Você sabe que eu costumo trazer muito ensinamento, assim, de cada coisa que eu vivo, né? E respeitar também que existem decisões maiores, a gente vai fazer o melhor que a gente pode, né? E a gente tem grau de responsabilidade, então tentar buscar o melhor estudo, as melhores atualizações e tentar ter esse compromisso. Mas tem coisa que foge da nossa mão, que são esses casos muito fora do comum. E a gente teve um amigo meu e um colega que a doutora Alice cuidou, que teve um câncer muito agressivo no auge da vida, aos 40 e poucos anos, e ele fazia cirurgias comigo, né? Ele fazia as reconstruções mamárias, ele era o cirurgião plástico de uma das equipes. E foi um grande ensinamento na minha vida, porque eu convivi com ele esses 9 meses da descoberta até o falecimento dele, né, do câncer, muito rápido. Ele descobriu, já estava metastático, né, porque ele tinha uma mutação familiar. E para mim, ele me ensinou tanto, porque assim, olha só, doutora Alice, a gente estava dentro do centro cirúrgico, tratando as pacientes com câncer de mama, as pacientes se queixando de coisas, a meu ver, que sabia que ele estava com câncer metastático até então, sem um bom prognóstico, né? Se queixando de coisas pequenas, né? Ah, minha mama aqui ficou um pouco irregular, o bico tá para cá, e a paciente estava previamente curada. E ele encarando aquilo com a maior boa vontade, e ele vivendo uma doença terminal, e ele trabalhou até 2 dias antes do falecimento dele. Ele ia trabalhar com drenagem, né? Com tórax sendo drenado. Tratando essas mulheres, sabendo do compromisso que ele tinha. Para pensar o bug que deu na minha cabeça, entendeu? Estando dentro do centro cirúrgico, olha que presente, por um lado, que Deus me ofereceu, trazendo ele para minha vida, vivendo esses 9 meses, né? Sim. O cara trabalhando, cuidando e vivendo esse câncer até então terminal, com esperança e dando cuidado. Quando essas pacientes souberam, porque ele também não mostrou, né, claramente, claro que ele tinha o cabelinho que estava careca, enfim, mas para homem isso até que é normal, né? Mulher que é mais fácil, mas quando ele mostrou, quando algumas pacientes só souberam depois que ele faleceu, né? Elas vieram no consultório chocadas e até, de certa forma, envergonhadas de levarem queixas tão pequenas para ele, né? Tudo bem que a gente não desmerece a queixa da pessoa, mas tão pequenas para ele, e ele enfrentando aquilo tudo. Sem né? contar o filho que nasceu durante a doença, né? Sem contar o filho teve um filho que nasceu no diagnóstico. No diagnóstico. Foi muito, muito difícil. Mas você sabe que lição você tira disso? Que a vida tem que ser celebrada. Ela tem que ser celebrada, não importa se você amputou a perna, porque se amputou a perna você nunca mais vai viver, vai, se adapta, bota uma muleta, bota não sei o quê, vai. Para ele trabalhar era interessante porque ele não tinha que ficar pensando na doença dele. Ele estava tratando as doenças dos outros, olha só. Entendeu? Exatamente. Então é outra visão de mundo. Era o que talvez eu faria. Tá? Porque, eu também. Porque é o grande propósito da vida. Você fica dentro de casa olhando para a parede, que pena, tô aqui com um monte de pulmão. Cara... E você sabe que eu tive muita, e achei, pra mim é tão claro isso, tive muitos colegas médicos que falavam isso, falavam assim, nossa, mas o que tá fazendo aqui? Por que ele fala, gente, mas vai fazer o quê? Que é tão maior do que o propósito que ele tem que ajudar na cura de pacientes com câncer, né? Eu continuaria fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço. O fato é que todo mundo mete o bedelho na sua vida, essa é a pior parte de tudo. Como é fácil, entendeu? né? Porque fica... É bem isso todo mundo mesmo. dá palpite na sua vida. Meu, fica comigo. Agora, né? é um outro podcast que a gente pode pensar em fazer, que é como viver
sobreviver depois do diagnóstico, né? A viver apesar do câncer, né? E o que as pessoas podem fazer, então, para reduzir o risco de desenvolver o câncer? É isso, né? Atividade física, a gente já tem comprovado. Mais do que nunca é multidisciplinar. No último congresso americano agora, todo junho tem um congresso americano que é a ASCO, American Society of Clinical Oncology. Teve um trabalho muito interessante que foi de plenária. Eles pegaram dois braços com pacientes de tumor de cólon, mais ou menos com idade de 60 e poucos anos, e colocaram um braço só tratamento, o outro braço tratamento mais atividade física. E a diferença foi interessantíssima no braço que fez atividade física, de resposta do tratamento. Porque ele deixa o organismo mais ativo, mais buscando, mais coisa. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter saúde. Essa hora eu vou dar bronca. Por quê? Por isso que eu tô olhando para a câmera. Elas vêm no consultório com medo de voltar ao câncer. Eu falo, por que você não pega essa energia do seu medo e vai para academia? Porque você não está fazendo atividade, sabendo, por exemplo, que o câncer, principalmente em relação à minha área, câncer de mama, 1h30 de atividade física por semana, melhora a recorrência, muda completamente, comprovado cientificamente. Por que você não está indo na academia? A pergunta que eu faço e que eu deixo aqui, me responda, e se um dia você me convencer, eu volto atrás. Você falou um negócio agora que me deu um gancho aqui. Atividade física, dieta, mas não deixar de aproveitar a vida. Sim. Não deixar de... não, agora não como carne nunca mais. Por causa de tumor, não. E outro detalhe, açúcar dá câncer, Jesus. Aonde que o pessoal tira isso? Quer dizer, todas as suas células precisam de açúcar. Quando você tem um porre tremendo e fica em coma, o que você põe pela veia? Glicose. O cérebro precisa de açúcar. Então, não tem que tirar o açúcar, tem que, depois moderar. Exatamente. Você, até os 18, 20 anos, você queima aquilo em 2 minutos, depois vai tudo pro quadril. Então, tem que prestar atenção e a hora que vai pro quadril, você fazer ginástica, você poder comer um pouco mais de doce. Exatamente. Agora, doce vai dar câncer? Pelo amor de Deus, menos. A moderação. E é isso, e conforme o envelhecimento vai acontecendo, essas mudanças metabólicas vão interferindo, né? Tem que comer menos, tem que fazer mais atividade física, então tudo depende também da sua idade. Mas esse medo, acho que se a gente transformasse nessa energia de trazer o bom estilo de vida, e parece ladainha, porque acho que todo médico que você vai tem a mesma ladainha, mas é o que faz a diferença, né? O segredo tá ali. E fé. Fé também. Ser feliz, né? Quando você falou ser feliz e fé. A fé é importantíssima. A gente vê diferença nos pacientes que têm fé e nos que não têm. Na evolução, a gente vê isso. Vê claramente. Essa pergunta eu ia deixar até para fazer no final, mas vou aproveitar o link. Essa questão psicológica, daí a gente entra nessa parte psicológica, né? Então, assim, a fé, acreditando dentro do espiritual, independente de questões religiosas, isso impacta na cura. Então, e o contrário também, que nem o pessoal fala muito, é uma das grandes perguntas. A pessoa sentiu um trauma, ela vai ter o câncer porque ela viveu esse trauma. Essa parte psicológica, ela tem a ver com o câncer. É uma linha muito tênue, essa história assim, que as pessoas falam... E subjetiva, né? Porque não dá pra gente mensurar, né? De que forma você consegue interpretar isso? Eu acho que tem dores e dores. Entendeu? Meu namorado brigou comigo. Não vou ter câncer por causa disso. Mas de repente você perde um filho. Você perde um emprego de 30 anos, alguém te dá um chute. Aquilo cala tão fundo que a pessoa parece que perde um pouco a defesa. Nós não sabemos se eu estou lutando contra um câncer agora, meu organismo está resolvendo isso, eu não sei. Não vou saber nunca, ninguém vai me contar. Mas de repente você perde a sua guarda e aí as coisas acontecem. Desmoronam, você fica deprimido, não vai fazer as coisas direito. Agora, daí a dizer que porque o vizinho brigou com você, você teve um câncer, não. Eu acho que tem dores e dores. E isso precisa ser. A gente vê isso em recidiva. O paciente está bem, está tranquilo, está indo lá, de repente dá uma tragédia dessa, um filho, perde a casa, leva um golpe de 100 mil reais. O cara perde a guarda e a doença volta. É um negócio interessante. Eu vejo isso não
muitas vezes, mas já tive a oportunidade de fazer esse link. Esse cara estava ótimo, por que voltou? Né? Eu busquei aqui, tem poucos, é um caso subjetivo, a gente tem como mensurar, tem poucos estudos poucos estudos científicos falam sobre isso. Eu separei mais ou menos umas 5, depois o Fernando vai colocar para a gente umas 5 meta-análises, falando que sim, alterações psicológicas podem ter influência, mas essa mensuração a gente não consegue dizer. Só que é um fato para a gente que vive isso dentro do consultório, que às vezes tragédias importantes têm desníveis celulares que isso possa impactar, e o contrário também, por isso que a gente insiste tanto, tenha bom sono, durma bem, seja feliz, porque isso também tem impacto celular, celebre a vida. Vai ver o neto, vai brincar, vai conversar. As pessoas falam, você vai fazer um tratamento que dá 6 meses de sobrevida. Só 6 meses? Em 6 meses você vê o filho casar, você vê o neto nascer, você vê um monte de coisa, você faz a viagem que você queria fazer. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Por que eu tenho que dar 10 anos de sobrevida para alguém? Eu tenho que dar aquilo que eu tenho naquele momento. É o que temos aqui para oferecer, e nesses 6 meses alguém descobre alguma coisa nova e você vai mais para frente. Exatamente. Você sabe que esse amigo falava muito isso. Eu tenho esperança que alguém vai descobrir alguma coisa nova. E às vezes tem gente que vive 10 anos que não vive nem 6 meses, só arrasta a vida. 6 meses, é interessante. E essa questão familiar, o envolvimento, né, de parentes, assim, você acha que para eles é mais difícil do que a pessoa que está passando, ou não? Ou para eles conseguem encarar isso com uma facilidade maior do que a pessoa está passando? Depende de cada personalidade. Você vê de tudo. Você vê familiares que ajudam muito o paciente, que trazem ele para cima, que conversam, que brincam, e você vê familiares que ficam assim, nossa, a avó do fulano também morreu do câncer que você está tendo. Então, é muito pessoal isso. Eu acho que não interfere. Não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Não tem uma regra. Às vezes a gente orienta a família, não fala com ele sobre doença. Mas ele bebeu, e daí? Deixa ele que beba, não tem problema. Não vai morrer por causa disso. Mas vai anular o medicamento. Não anula o medicamento. Então, às vezes, as pessoas ficam tolhendo o paciente de coisas que ele quer fazer, porque acha que aquilo vai piorar a doença. Não é assim. E como psicologicamente a gente tem a tendência de contar, não sei se a gente quer acalmar a pessoa que está vivendo aquilo, a gente quer contar alguma história trágica para a pessoa que está vivendo aquilo, né? E principalmente durante a quimioterapia, existem histórias ali que vão se... E só histórias trágicas. Meu Deus, por quê? A gente não faz isso, a gente faz exatamente o contrário, olhar pelo copo cheio, não é? O contrário. Eu aviso até aos familiares, falo, olha, se ligar aquela vizinha que vem para encher a paciência, você diz que ela está dormindo e não deixa ela entrar. Não passa o telefone. Veio aquela que vai levar ela para tomar uma cerveja na esquina, que vai levar ela para passear não sei aonde, essa você deixa entrar. As outras não deixa. Segura, porque, cara, vem para jogar para cima mais desgraça, mais tragédia. Então, acho que as pessoas têm que estar num ambiente saudável para todo mundo. Falar de doença é horrível. Por que tem que falar de doença? Não é? Eu não sei se as pessoas querem compactuar histórias para ficar, mas piora mais a emenda do que o soneto, né? Piora muito. A gente tem, de uma forma geral, situações que podem ajudar as pessoas a cuidarem-se, né? Então, por exemplo, eu separei aqui, para a gente finalizar, 3 perguntinhas, só para deixar claro que não existe uma regra para todo mundo, mas para que a gente possa ter um norte para ajudar vocês, né? De 3 perguntinhas que podem ajudar a que vocês se cuidem e talvez que vocês busquem uma ajuda assim que necessário. Então, por exemplo, quais são, se a gente pode dizer, quais são os sinais e sintomas de câncer? Depende do lugar que ele está. Mama, nódulos, já todo mundo sabe. Doença de pâncreas, que é uma doença muito desagradável, às vezes ela começa com uma dor incaracterística, na maioria das vezes lombar. Na altura, eu brinco, na altura do sutiã. Tem aquela altura média, que começa um desconforto, um negócio ali, porque o pâncreas ele é um pouco para trás. Então, às vezes, ele pega o plexo ali e a dor vai para trás. Perda de peso, sem razão nenhuma, desnecessária. Próstata, os homens começam a ter mais dificuldade para urinar, não tem um jato urinário muito importante, levanta várias vezes para urinar. Constipação, diarreia, constipação alternada com diarreia, sangramento, que as pessoas, eu acho que é uma hemorroida.
Não necessariamente. Fezes escuras, que são tumores do lado direito, que são mais graves, inclusive, que os tumores do lado esquerdo. E por aí vai. Ovário é uma das mais difíceis porque você tem a barriga inteira para ele crescer. Né? Você carrega filho de 5 quilos. E o ovário vai tomando espaço ali. Normalmente você pega em estágios avançados por conta disso. Daí vem o exame periódico. Isso que eu ia falar. A próxima pergunta é essa. Então, o segredo é não deixar passar a hora de fazer seus exames. Né? E a gente tem rastreio. Tanto homem quanto mulher, porque os homens têm essa dificuldade. Não preciso. Tem o rastreio que a gente fala, é o tempo esporádico de fazer exame. Para câncer de mama, para câncer de próstata, para câncer de intestino. Tem o tempo certinho que você tem que fazer. Quanto tempo você vai fazer os seus exames, né? O controle, isso. Isso é uma pergunta muito legal. Existe diferença entre tipo de câncer? Aí eu vou trazer um pouco para o meu universo. Então, câncer de mama é tudo um balaio só? Não. Né? Tem diferenças. Não, são totalmente diferentes. A gente não coloca tudo na mesma panela. Você tem os tumores sólidos e você tem os tumores líquidos. Leucemias e linfomas e mieloma múltiplo são doenças que hoje é o oncohematologista que conduz, porque já ficou muito difícil para a gente, tem muita coisa nova, a gente não consegue aprender tudo. Então, existem esses tumores que são diferentes, cuidados pelo oncohematologista. Mesmo na mama, tem o carcinoma ductal, tem o lobular, tem o anaplásico, então cada um é de um comportamento. O tipo histológico, o tamanho. A imunistoquímica, que é um padrão de comportamento que a gente avalia, o tempo do diagnóstico, a idade que você está, como está a sua saúde. Então a história do outro não é igual à sua, cada um tem uma história. Então, por favor, parem de escutar a história dos outros. E a sua história, ela é única, ela vai ser traçada apenas por você. Né? Eu acho que aqui as perguntas estão muito boas. E aí eu queria finalizar contando sobre uma coisa que você acabou de me dizer, que a doutora Alice está fazendo um livro sobre as histórias dela. São tantos, é muito gostoso. E eu falei que eu achei muito bonito isso, porque é um legado que ela tem para deixar. Porque aqui, brevemente, a gente conversou antes de começar, como é rico o que a gente faz e como a gente aprende, né, com vocês, com os pacientes que a gente vive no consultório, ainda mais doutora Alice, mais de 40 anos de profissão, sendo referência aqui na cidade, na região, na verdade. Como que você teve essa ideia e quando que vai sair? Eu falei que eu quero ir nessa inauguração, eu quero ler esse livro logo. Eu tive essa ideia porque são muitas histórias mesmo, quer dizer, todo dia eu tenho uma coisa que acontece lá, de fé, de crenças, de Olha que confiança. Né? Posso contar uma historinha de Claro. fé? Eu tenho uma historinha de fé que é muito legal. Uma paciente minha, câncer de mama, com meta cerebral, ela é sozinha, sabe, os irmãos que cuidavam dela, e ela ia internar no hospital para tirar a metástase cerebral, que era única, uma cirurgia de cérebro. Ela ficou apavorada. Falou, meu Deus, vai abrir minha cabeça? Falei, vai, mas vai tirar a lesão, você vai ficar bem, parará. E ela então, quando voltou, que fez a cirurgia, deu tudo certo, ela voltou, o irmão dela falou assim, conte para a doutora a história, conte. Aí ela falou assim, sabe o que é, doutora? No dia anterior da cirurgia, eu estava passeando pelo hospital, preocupada, com medo, com uma cunhada minha que é evangélica. Nós passamos em frente à capela do hospital e a minha cunhada falou assim, nossa, quanto santo, quem são esses santos? Ela falou, essa é Nossa Senhora de Fátima, essa Nossa Senhora Aparecida. Não, Nossa Senhora Aparecida. Ela falou assim, Nossa Senhora Aparecida, eu vou morrer amanhã, estou morrendo de medo. Você poderia me dar um abraço que eu tenho certeza que tudo daria certo. E foi embora. No dia seguinte de manhã, estava lá a família toda, porque ela ia para o centro cirúrgico, entrou uma senhora de cor e ela falou assim, eu vim aqui te dar um abraço. Mentira. Aí saiu a mulher, o irmão falou assim, quem é essa pessoa? Ela falou assim, eu não sei. Eu falei, mas eu vou lá. Daí ele foi no... o irmão viu. O irmão viu. Ele foi no posto. Não foi uma coisa da cabeça dela. Ele foi no posto da enfermagem e falou assim, olha, entrou uma pessoa no quarto agora, quem era? Uma voluntária que vem aqui conversar com os pacientes antes da cirurgia, tá bom? Nossa Senhora, gente. E Nossa Senhora mesmo, meu Nossa Deus Senhora do céu. Me dá um abraço que eu vou passar pela cirurgia. E foi lá. Tipo assim, antes de cirurgia, ela abraçou aquela, abraçou outra, mas... E, sabe, o que tem ali? Né? Eu fico muito encantada de escutar isso e eu acho que esse é o seu diferencial. Doutora Alice, a gente como médico trazendo ciência pura, e o oncologista é ciência pura, né? Ele não pode sair, mas você ter o privilégio de ter um médico que cuida de você, que não deixa de olhar para essas questões,
né? Traz o melhor técnico, né? Mas não deixa de olhar para esse lado, de ser feliz, do espiritual. E de reconhecer a morte. Eu teve uma outra paciente que está no meu livro, ela mandou uma carta para mim, horas antes dela morrer. Ela escreveu, o marido foi escrevendo, ela estava ciente que ela estava indo embora, que ela tinha que ir, que estava tudo certo, agradecendo tudo que foi feito, agradecendo a Deus o tempo que ela ficou. A carta dela é sensacional, sensacional, reconhecendo a morte. Você tem essa carta? Tenho. Você vai colocar no livro? Tenho. Vai. Tenho, tá no livro, tá no meu celular até a cartinha dela. E meu pai foi um exemplo para mim. Meu pai teve um câncer de assoalho de boca, e na época eu estava mais ou menos recém-formada, ele nem tanto, mas ele ligou para mim e falou: estou com câncer. Eu falei: por quê? Eu falei: porque eu estou com uma ferida aqui que não dói. Tá bom. Meu pai era mecânico. Você já era oncologista? Mecânico, já era oncologista. Aí fomos lá, achamos a doença, ele operou, ficou bonitinho entre aspas, ele ficou com aquela marquinha lá, tirou parte da mandíbula e tal, nessa época, e aí ele tratou, ficou 10 anos. Na época, eu tive minha filha, quando ele teve a doença. Aí passou 10 anos, ele ligou para mim e falou: a doença voltou. Eu falei: por que, papai? Porque eu estou emagrecendo, não tem razão. E ele tinha feito exames e tal. Eu falei: bom, vamos atrás. Aí fiz uma ressonância de cérebro, ele estava com uma metástase na base do crânio. Ai, meu Deus. Aí eu fui lá, falei: papai, tem uma metástase aqui na base do crânio, a gente vai ter que fazer quimioterapia, você vai ficar melhor. Ele falou assim: chega, já fiz o que eu tinha que fazer, já vi sua filha crescer, eu vou embora. E não quis tratar, ficou só com paliativo. Aí eu tive que explicar para meus irmãos que ele não queria tratar. Então ele falou: ele vai tratar. Não, ele não quer, ele tem a livre escolha. Você sabe que eu tive um dos meus grandes mestres. Eu tenho vários que desistem e vão embora. Da mastologia, lá de São Paulo. Não sei se você conhece o Dr. Laurival de Luca, de Botucatu. Ele tive o privilégio de aprender a mamar com ele 2 anos. Depois que ele foi afastado lá de Botucatu, ele foi para o IBCC. E aí ele tinha, né, ele já estava um senhorzinho, ele tinha tido um câncer de intestino. E ele falava, como eu sei como ele se comporta, e se um dia ele recidivar, eu não vou tratar. Sim. Quando ele esteve com a gente, comigo, ele não teve, mas eu fiquei sabendo depois que ele voltou e ele optou por não tratar. Existe um negócio que chama testamento de vida. O paciente faz isso quando ele quer. Ele deixa por escrito, não quero ir para UTI, não quero ser entubado, não quero não sei o quê, para a família depois não ficar insistindo e a gente ter que fazer coisas que ele não queria que fizesse. Sim. E tem outros que fazem: eu quero tudo que tiver no cardápio, desce tudo. E aí a gente faz tudo. Sim, assim que a vida vai. Né? Olha, eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse podcast. Ele é muito enriquecedor. Quem sabe a gente faz mais um falando sobre paliativos, que eu acho também que é um assunto muito interessante. Muito difícil. Poucos médicos sabem tratar paliativos em pronto-socorro. Eu passo muita dificuldade. E a gente, até para médicos, às vezes esse podcast vai ser interessante. E como sobreviver, apesar de ter tido um câncer. Eu acho que é um podcast também muito legal. Obrigada, doutora Alice. É um prazer enorme. Prazer enorme estar aqui. Até a próxima. Eu trouxe um presentinho para você. Talvez já trouxe. Espero que você goste. Muito obrigada. Imagina, para perfumar um pouco mais muito seu obrigada. Dia. Né? Que lindo. Daniel Bulhões não tem como errar, não tem como errar, né?